no Plantão de Notícias. Entrevista do dia. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o ex-prefeito de Surubim, Dr. Flávio Nóbrega, do PSDB, que vai falar agora sobre quem serão seus candidatos apoiados nas próximas eleições. Dr. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Alan Lucena, boa tarde, Jota, boa tarde, ouvintes da Rádio Integração, boa tarde, população de Surubim. Doutor Flávio, o senhor reafirma o apoio à pré-candidatura de Raquel Lira para o governo do estado? Com certeza, desde o início, nós estamos com Raquel Lira. Raquel Lira é uma prefeita, foi uma prefeita de Caruaru, que fez uma gestão exemplar, é uma mulher honesta, competente, foi deputada estadual, fez um excelente mandato, uma delegada da Polícia Federal, em seguida procuradora do Estado, tem um currículo extraordinário, uma mulher vencedora e que tem tudo, mas tudo mesmo para ajudar Pernambuco a sair de uma situação tanto parada, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja na educação. Então, Raquel Lira, na minha maneira de ver, no que eu tenho conversado com as pessoas, no que eu visto o currículo dela e o desempenho dela, eu acredito que Raquel Lira daria uma governadora para dar uma guinada na história de Pernambuco. Uma mulher de fibra, uma mulher firme, uma mulher de pulso que pode melhorar e cuidar da vida das pessoas. Uma mulher que recebeu um prêmio de prefeita criança, que ela tem essa sensibilidade com a criança. Uma mulher que termina um mandato entregando uma maternidade em Caruaru, ela tem esse olhar pela saúde. Uma mulher que sai com uma aprovação de 70% de Caruaru, uma cidade grande, quase uma capital. Então essa mulher tem uma experiência no executivo e tem uma experiência no legislativo e tem uma experiência da vida de trabalho dela. Então eu sou um fã de Raquel Lira. Eu acredito muito, eu e o nosso grupo, que Raquel Lira tem condições de melhorar e cuidar da vida das pessoas de Pernambuco, dos pernambucanos. Agora, doutor Flávio, essa semana a gente viu, final de semana, fotos suas com Ricardo Teobaldo. E Ricardo Teobaldo, ele apoia Miguel. O senhor também já declarou várias vezes que para estadual vai com Chaparral. Esses dois pré-candidatos a deputado federal e estadual apoiam Miguel. Aí as pessoas questionaram, o senhor iria para Miguel, mas o senhor está reafirmando que vai com Raquel. E a questão também da sua possível candidatura a deputado federal, por que isso não decolou, esse projeto? Essa é uma pergunta excelente, Alan. Em relação a Chaparral é uma liderança. Desde a campanha de prefeito de 2020, que eu tive o apoio aqui de Chaparral e de Juliana, e eu acredito que Chaparral tem condições de fazer um grande trabalho pela região. Então, o nosso deputado estadual, junto com o nosso grupo, segue Chaparral. E o que é que acontece com a candidatura de deputado federal? Quando Raquel Lira esteve aqui, ela até conversou comigo sobre esse assunto. E eu digo, olha, Raquel, eu sou uma pessoa que sempre disputei muito o poder executivo. A gente tem que atender aquilo que a nossa vocação, que é a nossa tendência. Então, toda a vida aqui eu sempre fui para a luta do poder executivo, ou seja, a luta da prefeitura de Surubim, para trabalhar, para acreditar, para ter essa esperança de fazer a vida melhor do povo de Surubim. Isso era sempre uma luta minha. E eu nunca vim assim para um rádio, nem aqui, nem nas outras emissoras, colocar que eu era candidato a deputado federal, porque isso era uma coisa que não estava amadurecida assim na minha cabeça. Quem lançou seu nome foi Raquel, quando esteve aqui em dezembro, né? Foi. Naquele evento. E eu sempre vinha colocando para ela, posso lhe ajudar muito, ajudar o seu grupo todo aqui na região, o nosso grupo pode lhe ajudar, mas é importante que a gente atenda o que é a nossa vocação. E nossa luta, o nosso trabalho sempre foi para melhorar e cuidar da nossa cidade e do povo de Surubim. Foi assim em todas as eleições, mesmo na última, não tendo tido a vitória, mas a gente teve o apoio de 15.100 pessoas. E isso para a gente é gratificante, e isso para a gente tem que sempre lutar pela população de Surubim.
Então, o que é que acontece? Fiz uma reunião, nós fizemos uma reunião na casa do vereador Vavá, com a participação do vereador Fabrício Brito, com a participação de Fred Lafayette, e que Bruna Lafayette, que foi nossa vice na última eleição, com Guilherme Nóbrega, conversei com Michelin, com o Júnior Amorim, com esse conjunto de pessoas, e tive uma reunião com diversas lideranças, eu fiz visitas a diversas lideranças, a gente nunca consegue o apoio de 100%, mas mais de 80%, colocamos o seguinte na reunião: como escolher um deputado federal que pudesse ajudar Surubim nesse momento, que pudesse trazer obras para Surubim, que pudesse melhorar a vida das pessoas. Então, o que é que acontece? Na reunião, nessa conversa olha, é melhor que seja uma pessoa da região, uma pessoa que tenha conhecimento com a região, a eleição está muito em cima e é uma pessoa que precisa ter um conhecimento com a região. E Fabrício até colocou, olha, Ricardo é uma excelente pessoa, e eu digo, olha, ele tem as vantagens também de ter sido prefeito de Limoeiro, então tem uma experiência do poder executivo, é deputado federal, conhece o poder legislativo, traz obras, independente de quem esteja na gestão, seja a gestão atual, seja a que saiu, mas tem a vocação de trazer obras para o município, isso conta muito. As pessoas trazerem obras para o município, isso é uma coisa grande. Depois, teve o apoio da Câmara porque recebeu um título de cidadão surubinense por unanimidade do Poder Legislativo. Todos os vereadores apoiaram. Então, ele tinha inúmeros pontos positivos, desde a experiência a ser da região, a ter um título de cidadão surubinense. Então, e o Ricardo queria o nosso apoio, queria que o nosso grupo. Então, o que é que acontece? Ouvindo ali, Vavá foi favorável ao apoio a Ricardo, Fabrício foi favorável ao apoio a Ricardo, Michelin foi favorável ao apoio a Ricardo, Fred Lafayette foi favorável ao apoio a Ricardo, Júlia Amorim foi favorável, o nosso grupo, as nossas diversas lideranças. Então, eu reuni, inclusive, a minha família, expliquei, conversei com o Guilherme, com minha esposa, com meus filhos, e assim, era preciso trazer uma pessoa que impulsionasse o desenvolvimento de Surubim, que, independente de quem estivesse no governo, ajudasse a gestão. A gente não pode ser pequeno, a gente não pode pensar na síndrome do eu. Se não me ajudar, eu não vou, não tem que ser a cidade. E aí é dentro desse conjunto de ouvindo diversas lideranças e ouvindo o grupo, aí chegamos à conclusão que para a região, para o momento, o melhor nome era Ricardo Teobaldo. E tinha uma vantagem a mais, é que Ricardo Teobaldo, porque o nosso projeto maior era um projeto de oposição ao PSB. Nós temos um projeto de tirar esse governo que não consegue olhar a saúde, que vê a restauração aí com problemas, que vê o Getúlio Vargas com problemas, que não consegue fazer um desenvolvimento do Estado, que é um governo que conseguiu parar, não consegue entrar no desenvolvimento necessário para Pernambuco. Então ele está no campo das oposições. Eu sou Raquel, mas no segundo turno, digamos que Raquel, eu torço para que Raquel vá. Mas se Raquel não for, a gente vai com uma pessoa do campo das oposições, ou Marília, ou Miguel, ou até o próprio Anderson. Então, assim, nós tínhamos que ter por base que o nosso apoio fosse do campo da oposição ao PSB. Então, nisso o Ricardo se enquadrava. Ricardo é um candidato de oposição ao governo de Pernambuco. Então, isso aí era preciso unir forças para que dentro dessas forças surja um nome vitorioso. Eu torço por Raquel, mas acredito que se for Marília para governar tá bom, se for Miguel, é importante, essas pessoas todas são pessoas qualificadas, são pessoas que têm um currículo excelente. Miguel tem um currículo excelente em Petrolina, um desempenho maravilhoso. Anderson faz um trabalho extraordinário em Jaboatão. Marília é uma guerreira, Marília é uma pessoa do trabalho, é uma pessoa que tem uma visão extraordinária, uma sensibilidade social imensa. E Raquel é essa liderança que tem condições de governar Pernambuco. Então, acima de tudo, a gente tem como base uma oposição ao PSB. Então, isso aí para a gente é uma coisa muito importante, que fosse oposição ao PSB. Então, ouvindo a base, ouvindo as pessoas, ouvindo o nosso grupo, não foi uma coisa só decidida por mim, foi apoiada pelo vereador Fabrício Brito, foi apoiado pelo vereador Vavá, foi apoiado
por Bruna e Fred, onde Bruna foi a minha vice na última eleição, apoiado por Guilherme, que foi o ex-prefeito daqui, apoiado por diversas lideranças que conversamos na zona rural. Fizemos uma reunião com mais de 40 lideranças e isso, é claro que nunca você consegue numa política com unanimidade, sempre tem alguém que não aceita, mas num conjunto, mais de 80% disse sim. Então, Ricardo Teobaldo, da parte dele, ele disse o seguinte: doutor, o seu grupo não vai se arrepender comigo, porque nós vamos trabalhar por Surubim, nós vamos honrar Surubim, nós vamos ser gigantes na luta por Surubim, nós vamos fazer um projeto para Surubim conjuntos, nós vamos trabalhar em conjunto para Surubim, para melhorar e cuidar da vida das pessoas de Surubim. Então eu comuniquei a Raquel Lira, comuniquei ao grupo em que estava firme no apoio dela, inclusive ela vem sábado para a gente andar por Surubim, estava firme no apoio a Lula presidente, que é isso que eu acredito também, que Lula pode ser a grande eleição do momento que poderia melhorar e cuidar da vida das pessoas, para Lula presidente, Ricardo Teobaldo federal e Kleber Chaparral estadual. Doutor Flávio, agora... com esse seu anúncio do apoio à pré-candidatura de Ricardo Teobaldo para federal, deixou aí muitos aliados do ex-prefeito Túlio Vieira, que também apoia Ricardo Teobaldo, insatisfeitos. Inclusive, hoje pela manhã, o vereador Geraldo Lira esteve aqui na Integração FM e disse, foi bem claro, foi bem taxativo, de que no palanque que o senhor subisse, ele não subiria, não apoiava nenhum candidato. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Flávio? Eu nunca fiz aliança com pessoas, eu sempre fiz aliança com o povo. Às vezes tem pessoas que estão ali, tem 10 empregos da família numa gestão, ela tem que defender a gestão. Não vai defender a mim nunca, jamais. Vai defender o emprego da sua família. Às vezes tem uma filha, tem uma esposa, está lá trabalhando, vai defender a mim? Nunca, vai defender sempre a gestão. Portanto, meu aliado sempre foi o povo. A nossa aliança é com as pessoas, melhorar e cuidar da vida das pessoas. A gente não faz aliança porque eu sempre coloco o seguinte: se eu sou Ricardo Teobaldo e ele é o candidato, a partir do momento que eu digo, se fulano for, eu não ia torcer por Ricardo. Porque quem torce, quem quer a vitória do outro, não impõe condições, porque quando você fica impondo condições, você não quer que o outro chegue. Porque quem sabe traçar o caminho correto para chegar à vitória dele é o Ricardo. Eu não posso chegar para o Ricardo Teobaldo e dizer, se fulano for, eu não vou. Então, se eu disser isso, eu já não estou torcendo por ele. Porque existe a política de aliança. Túlio tá lá, é um setor à parte. Lula tá ali com Alckmin. A partir do momento em que Lula escolheu Alckmin com vice, teve arestas no passado, mas se alguém chega ali e diz, se Lula tiver com Alckmin, eu já não vou com Lula, essa pessoa não ia antes. Ela está querendo um motivo para sair, porque quem quer a vitória do outro aceita que as suas diretrizes de trabalho. Porque quem é candidato sabe os caminhos que é preciso para a vitória. É preciso, não se faz política sem a construir alianças. Não se faz política sem ampliar as alianças. Então, eu não posso chegar para Ricardo Teobaldo e dizer assim, se você tiver com fulana de tal, cicrano, que apoia a atual gestão, eu não vou com você. A partir do momento que eu faço isso, eu não estou torcendo por ele. Porque a gente tem que ser grande, a gente tem que saber que ele precisa ganhar para poder melhorar a vida das pessoas. Não eu impor minhas condições pessoais, que muitas vezes estão embutidas no emprego de alguém da minha família, que eu tenho que defender e aproveito o motivo para sair. Porque quando você pensa no povo e que você pensa melhorar a cidade, você não impõe restrições. Porque quando você impõe restrições, você não torcia. Eu estou lá, o que é que a gente fez? A gente abriu uma discussão. Nós abrimos uma discussão. A partir do momento que você não é candidato e abre uma discussão, você escuta o seu grupo. Se eu estou ali, Fabrício defende o nome de Ricardo, Vavá defendeu, Fred defendeu, Júnior defendeu, Ricardo quer ficar com o nosso grupo. É da região, é deputado federal, foi prefeito de Limoeiro, tem uma proposta para trabalhar para o Surubim. Eu, a partir do momento em que eu disser a ele, se fulano não ficar com você, eu não fico, eu já não ia ficar.
Eu estou impondo situações. Quem impõe situações tem uma política mesquinha, uma política pequena que não está visando a vitória do outro. Porque quem é o candidato é ele, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o leque de abertura de pessoas que estão apoiando ele. A partir do momento em que eu digo, se fulano tiver ou não vou, pode ir atrás que já não ia. Aí tinha na falsa impressão que ia, mas por trás não ia, porque quem impõe não ia. Eu me lembro na minha candidatura a prefeito que quando começava com essa história, se fulano subir no palanque eu não subo, eu já sabia que não ia comigo, porque isso era uma forma de me travar, porque como é que eu vou dizer que fulano não venha, que fulano não vote, que fulano não vá? Então a política é uma política aberta de aliança. Marília está fazendo uma política de aliança. De onde era Sebastião Oliveira? Era do PSB. De onde está vindo o grupo? E ela está fazendo uma política de aliança e ela sabe por que precisa fazer uma política de aliança. Raquel Lira está fazendo uma política de aliança. Então, Anderson Ferreira está fazendo uma política de aliança. A política de aliança, Lula está fazendo uma política de aliança. Isso aí é uma coisa que não resta dúvida. Você só é grande quando você consegue enxergar aquilo que possa melhorar e cuidar da vida das pessoas. Isso é uma coisa que eu nunca esquentei com isso. É importante ouvir o povo. Então, o que é que eu tirei por base? Por exemplo, eu tenho por base de que eu defendo o presidente Lula, defendo, porque foi minha vida assim. Desde 2004... eu votei em Lula em 2004, 2008, 2012. Quem conhece sabe, eu era do PT, 4, 8, 12, desde a vitória da gente, da reeleição, de tudo. Então, toda a vida eu conheci esse caminho da esquerda. A partir do momento em que a gente, na última eleição, não tinha sigla, anoitecia com a sigla, no outro dia não tinha, a gente teve que procurar uma sigla para poder se candidatar. Mas a gente nunca deixou, Alan, nunca deixou, Jota, essa tendência, esse campo de centro-esquerda, essa opinião. Agora mesmo, eu chego assim, eu digo, fulano pode ir com Simone Tebet, Raquel, não vou, eu vou com Lula, eu acredito em Lula, eu acredito que o Brasil está melhor na mão de Lula. Lula trouxe programas sociais que cuidou e melhorou a vida das pessoas, Lula matou a fome das pessoas, Lula tem um projeto social, eu acredito que o Brasil estaria melhor com ele, está melhor com ele, então essa aí eu não abro mão. Aí 2, Raquel pode ser melhor, então essa é a política que a gente acredita, entendeu? Por exemplo, eu não acredito nunca que muitas vezes a pessoa já vem encaminhado. A pessoa chega lá, tá lá com 2, 3, 4, 5, 6, 10 empregos dentro da prefeitura de Surubim. Muitas vezes, todo mundo sabe, público e notório, só é olhar o portal da transparência, treinado por uma gestão tímida, uma gestão que não disse a que veio, que você não consegue achar uma grande obra dentro de Surubim. Você não consegue ver em Surubim uma obra que melhorou da vida das pessoas. Qual é a obra? Você chega a uma obra que está praticamente parada no Bar Santo Antônio, que é um posto de saúde, e uma obra no trevo da cidade, uma pista de Cooper. Mas você não consegue ver, deslumbrar a cidade crescer. A cidade mantém, seja na cultura, enfeites de 15, 20 anos atrás, os mesmos balões, as mesmas coisas. Você não consegue dinamizar a cultura, você não consegue ter um relacionamento com um professor, você não consegue distribuir o dinheiro do Fundef do professor que podia estar pipocando no comércio de Surubim, que esses professores podiam estar gastando seus 30, 40 mil dentro do comércio de Surubim, bombando aí os supermercados, os materiais de construção. Você não consegue ratear esse dinheiro do professor, você não consegue discutir com o professor, você não consegue ampliar o hospital do Coqueiro, você não consegue colocar remédio nos postos de saúde, a cidade esburacada, a cidade suja, a cidade podre, só não vê quem não quer, você não consegue melhorar a cultura, faz um São João inferior às cidades circunvizinhas todinhas, consegue os enfeites de 2004, só muda as malhas, um balão aqui, outro aqui, não consegue deixar a cidade bonita, não consegue levar os alunos. As escolas, você recebe 33 milhões de reais de Fundef, é dinheiro demais, há mais de um ano chegou, podia ter dado aí o rateio de 60% dos professores, e as escolas todas acabadas, do Chels ao Amário Fernandes, da Oliveiras, tudo acabado dentro de Surubim. Por que não pega esse dinheiro e faz um verdadeiro canteiro de obra, gerando emprego para o pedreiro, gerando emprego para o petor, gerando emprego para o eletricista, melhorando as condições das escolas? Isso não anda, as escolas estão todas acabadas e o dinheiro em conta, o dinheiro chegou, foi pago 7 milhões de reais a um advogado e o resto parou. Onde está esse dinheiro? Onde tem esse dinheiro do Fundef, que é um dinheiro extra, lutado por a gente em 2006, reivindicado desde 2006, foi pago ano passado. Então a gente não pode, eu não vou me calar numa opinião de uma pessoa, de um vereador isolado que tem 6 ou 8
50 empregos dentro da prefeitura e pensa que a gente é besta. Eu vou fazer a oposição de 15 mil pessoas que acreditaram em mim, acreditam em mim, e eu não posso me calar, porque no momento que eu me calar é covardia, e eu não vou me calar nunca. Se essas pessoas, Jota, acreditaram em mim, Alain, acreditaram em mim, 15.100 pessoas, eu tenho que gritar. E acho que essa é a hora de gritar. Eu acredito na saída do PSB, que não disse a que veio, não fala a que veio, e precisa, e se Deus quiser, vai sair nessas eleições. E eu não consigo, e isso aí é uma opinião muito minha e talvez do grupo, conseguir enxergar uma gestão que estivesse melhorando e cuidando da vida das pessoas. Você vai no Salgado, e o Salgado não tem uma obra de impacto. Você vai na Rua do Açude, a Rua do Açude não tem uma obra de impacto. Você vai no Coqueiro, o Coqueiro não tem uma obra de impacto. Você vai no bairro Santo Antônio, tem um posto de saúde praticamente parado, não consegue construir um posto de saúde. Nós fizemos seis unidades, não consegue construir. Um que se constrói não consegue entregar. Aí fica mapeando ali no trevo, caqueando ali no trevo para fazer uma pista de Cooper, para fazer uma... Faz uma festa cultural, você não vê o São João nas comunidades como deveria ser, você não vê a cidade enfeitada, bonita para receber os turistas. Então é essa a oposição. A oposição é de uma gestão tímida, a gente vai continuar na oposição, vai continuar criticando, não consegue, uma gestão que não consegue dialogar com o professor, no direito básico do professor. O professor está aí, tem o seu direito, é o dinheiro do Fundef que não sai, é o dinheiro de reivindicação dos aumentos que não sai do professor, a coisa atrelada, travada. O vereador que veio aqui deveria perguntar, ao invés de dizer que se onde eu estou não vota, deveria dizer porque votou contra o professor. Isso sim, ele não tem a obrigação de estar do meu lado, ele tem a obrigação de estar do lado do professor, do lado do povo. Não do lado da gestão, porque tem 4 ou 5 pessoas trabalhando. Então é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma oposição a uma gestão que a gente não acredita, seja municipal, seja estadual, e fazer aí com que o campo das oposições, lideradas hoje no campo das oposições, por Raquel Lira, por Marília Reis, por Anderson Ferreira, por Miguel Coelho, para que alguém daí ganhe e consiga melhorar a vida das pessoas, consiga ajudar esse Estado a sair, consiga tirar o Estado desse marasmo, consiga gerar empregos, trazer um Estado mais dinâmico. E é isso que a gente torce, é isso que a gente está. E aí, dentro desse contexto, eu lhe digo, minha opinião aqui e de meu grupo, torço muito, muito, muito mesmo, sempre foi assim, pelo presidente Lula. Acredito que ele pode melhorar e cuidar muito da vida das pessoas. Isso é uma opinião. Torço por Raquel Lira, governadora. Ricardo Teobaldo, fruto de uma discussão interna para deputado federal, e Kleber Chaparral para estadual. Doutor Flávio, são 2 ex-prefeitos, né, nesse grupo agora de Ricardo Teobaldo. O senhor já disse aí que não tem problema nenhum nessa questão de alianças. Já houve algum encontro seu, Túlio e Ricardo Teobaldo, para discutir essas questões desses 2 grupos, o grupo de Túlio e o seu? Eu conversei com o Ricardo Teobaldo e disse o seguinte: Ricardo, ganha as eleições e melhora a vida das pessoas. Ganha as eleições e melhora as vidas das pessoas. Se você tem um grupo de Túlio que lhe apoia, excelente. Muito bom, vai somar. Conversei com o Zé Luiz, conversei com muitas pessoas que são lá do grupo. Com o Túlio ainda não? Com o Túlio não. Mas o que é que eu digo a você? Eu digo ao Ricardo, ganha as eleições. Se é preciso somar, se você conseguir um vereador que lhe ajude, se você tem um apoio de um Wilson, excelente. Vai somar. É um empresário. Se você tem um apoio de Chico Neto, vai somar. Se você tem um apoio de um vereador, vai somar. Se esse vereador for com você, vai ficar com você. Se ele sair, é porque ele estava mal intencionado. Ele estava a serviço de alguém para dizer que era você e no fundo não era você. Porque se ele for realmente você, ele vai continuar lhe apoiando. Aí eu coloquei essa visão de que o nosso grupo vai lutar para que você melhore, para que você vença em Surubim, para que você traga obras para Surubim. Se você trouxer obras para a atual gestão, é excelente. Se você trouxer obras para que vinha, é excelente. Se trouxe para que saiu, é excelente. Melhore e cuide da vida das pessoas, dessas associações, e ajude o Brasil aí.
Doutor Flávio, esse seu apoio agora a Ricardo Teobaldo, já muita gente comenta, né? Não se tem como se esquivar disso nos bastidores da política. Seria aí uma reaproximação política também com o ex-prefeito Túlio Vieira? Até porque nós sabemos que na política tudo é possível, né, doutor? A política é uma coisa extremamente dinâmica. E a política tem muita gente que foi do grupo de Túlio, é do grupo de Túlio, que trabalhou com a gente. Trabalhou os 8 anos com a gente, trabalhou com ele. E tem muitas pessoas lá que gostam de mim, gostam do nosso trabalho e gostam do trabalho dele. O que é que a gente coloca para aí? Que Ricardo Teobaldo conduza e ajude no que for possível para melhorar Surubim. O que eu acho na vida é que você tem que sempre abrir o diálogo. Eu acho que se você começar a não abrir o diálogo, mesmo quando você recebe um tropeço, né? A gente tem momentos de vitória, como eu tive, e tem momentos que não deu. Mas o que você não pode é fechar os olhos, você tem que seguir adiante. É abrir o diálogo para melhorar. Por exemplo, Lula, se Lula fosse fechar o diálogo, ele não iria com o Alckmin. Ele tem que abrir para poder avançar. Você, na política, você tem que abrir o diálogo para poder avançar, desde que seja o foco principal as pessoas. O mais importante da política não é a picuinha, senão não vale a pena entrar. Eu costumo dizer, quando a gente está atendendo como médico, a gente tem que atender as pessoas e bem, para que elas saiam satisfeitas. Quando a gente está na política, a gente tem que ter dentro do coração da gente a forma de melhorar a vida das pessoas. Eu não posso trazer ódio para aqui. A gente tem que trazer aqui uma maneira de melhorar a vida das pessoas. Eu digo a você, eu nunca, desde que terminou as eleições, a gente sonha. Eu olho para aquele hospital do Coqueiro, eu digo, meu Deus, será se a gente não estaria conseguindo melhorar esse hospital, conseguir levantar mais um andar, fazer uma fisioterapia? Será se a gente não tivesse no governo, não estava construindo já a creche da Minha Casa Minha Vida? Será se não já estava com 2, 3 metros de altura? Será se a gente não estava conseguindo construir a creche do bairro Santo Antônio? Será se a gente não estava melhorando as praças? Isso aí, se eu não tiver isso dentro de mim, não adianta eu entrar na política. A política, para mim, é a maneira de melhorar a vida das pessoas. Eu vou para uma festa aqui no Ipueiras, eu vou para uma festa aqui atrás da Integração, graças a meu bom Deus, que sempre as comunidades me chamam, seja qualquer comunidade de Surubim, isso para mim é muito gratificante. E eu sempre que olho, eu digo, meu Deus, isso aqui poderia estar calçado, isso aqui poderia ter melhorado. Se a gente errou aqui, poderia melhorar aqui. Então, assim, a gente na política, a gente tem que sonhar. Será se os postos não estariam com mais remédios? Será se não estariam mais organizados os postos de saúde? Será se nossas praças não estariam mais bonitas? Será se a gente não teria tido um São João mais bonito, com a cidade mais enfeitada? Uma cidade mais linda para receber o turista, para que o turista tinha vontade de tirar foto, como ele tirava no Natal Luz, vinha de João Alfredo, vinha de Bom Jardim, vinha de todo canto. Será se o turista merece um balão aqui, outro aqui, de 2004, uma armação velha, antiga, sem renovação, uma peneirinha aqui numa árvore, outra ali, uma coisa jogada, sem nenhum amor, sem nenhum carinho? Então, se a gente parar de sonhar, aí é muito ruim, a gente tem que sonhar. Será se a população não merecia uma cidade melhor? Será se as crianças não mereciam uma merenda mais digna, em que elas tivessem um feijão, um arroz, uma verdura, uma carne, um acompanhamento nutricionista? Será se o diálogo com os professores não poderia ter sido melhor, onde eles tivessem recebido os seus 60% do Fundef, onde esses professores tivessem recebido os seus direitos de aumento estabelecidos pelo Ministério da Educação, que esses professores estariam gastando no comércio, estariam mais felizes nas aulas? Será se as estradas da zona rural não estariam melhor? Isso aí, se na hora que eu não conseguir sonhar isso, se na hora que isso for me tirado, aí eu saio. Mas a opinião de A, B, C ou D não adianta, porque isso aí a gente não vai construir a cidade que a gente quer. Agora, que a gente não pode fugir, a gente tem que estar presente, Se é um Dia das Mães, numa comunidade, a gente está lá, a gente está presente. Se é uma procissão, a gente está lá, está presente. Porque a nossa presença diz, estamos aqui para lutar
para nunca baixar a cabeça, para nunca ter medo. Se algum dia a gente se aliou quando percebeu que a preguiça imperava, que a qualidade de trabalho não fluía, rompe-se e vai para um lugar que você tem que trabalhar. O que você não pode é perceber o erro e ficar no erro. No começo, sair e procurar os caminhos da melhora. Então, essa vocação que você tem dentro de você, você não pode abrir mão. Eu olho aquele bairro do Salgado Será, se você não teria condições de dar uma assistência melhor ali, aquela creche está saindo do papel. Então é isso que a gente sonha, que a Surubim da gente, que é uma cidade grande, que é uma cidade gigante, que seja com qualquer um que venha, mas que ela se desenvolva, que ela não fique fazendo só uma gambiarra, que ela não fique fazendo um faz de conta. E isso é muito ruim. Que o posto de saúde tenha realmente remédio. A população sabe do que eu estou falando. A população é sábia. Ela sabe, muitas pessoas sabem do que eu estou falando, que muitas vezes a cidade pode ter condições de se desenvolver. Se não for com um grupo, vai com outro, vai com um jovem, vai com alguém que queira, mas que nenhum da gente pode sonhar em ter uma cidade melhor, uma cidade mais desenvolvida, uma cidade mais próspera, uma cidade com ação social em que leve, você veja, cursos grandes, cursos de costura grande, manhã, tarde e noite. Nós temos uma cidade aí com fabrico por tudo que é lado. Cadê um CVT grande, pujante, com 100 máquinas de costura, que gerasse emprego para as costureiras e melhorasse a vida das pessoas? Então a gente tem que ter esse olhar da gente. Se a gente for baixar a cabeça, se a gente for ter medo, é o que eles querem, que a gente tenha medo e se cale diante de muitas vezes de uma eleição atropelada, de uma eleição que muitas vezes se beneficia de uma pandemia, de um momento, e aí você vai baixar a cabeça nunca, jamais, porque é uma administração sofrível, é uma administração onde a cidade está suja, é uma administração onde não respeita o professor, é uma administração onde a criança não tem uma alimentação adequada nas escolas, é uma alimentação que os pais sabem que as escolas estão todas acabadas, é uma administração que os postos de saúde deixam a desejar, é uma administração que as praças estão sujas, é uma administração que a cidade está cheia de lama e acabada. Então, por que a gente vai se calar? Não vai se calar nunca. A gente vai torcer para que o PSB saia agora nessa próxima eleição, para que Pernambuco melhore, para que Pernambuco mude, para que Pernambuco cuide da vida das pessoas, para que Pernambuco encontre um gestor que veja Pernambuco com outros olhares, que veja Pernambuco com impulsionamento do desenvolvimento, que veja Pernambuco com a geração de empregos, que veja a restauração com carinho, que veja o Getúlio Vargas com carinho, que não veja caindo o teto e achar que aquilo é normal, que veja os cuidados que a população precisa e que não venha trazer um pacote de obras faltando 6, 7 meses para as eleições, porque isso dói. É você trazer um pacote de obras e anunciar faltando um ano para a eleição. É um asfalto que foi anunciado que vai asfaltar Surubim a Cumaru. Foi numa eleição, foi em outra e até agora nada. É uma intenção, assina papel e aí é um asfalto que é feito em Lagoa da Vaca na semana da eleição, na semana que a gente estava se candidatando. Hoje, quando a gente passa numa procissão, a gente consegue ver as pedras de calçamento. Então, um asfalto descartável, um asfalto que não dura 1 ano ou 2 anos, isso é uma vergonha, feito para ganhar uma eleição, porque um asfalto você tem que ter respeito, tem que saber. Então, muitas vezes, essa coisa feita de última hora, deixa para lá, de última hora a gente leva, de última hora a gente faz e as pessoas acreditam. Um dia isso, a máscara vai cair, porque as pessoas têm que acreditar no trabalho, naquilo que possa melhorar e cuidar da vida das pessoas. E é isso aí, Alan, eu acredito nisso, eu torço por isso, nunca vou me calar, nunca vou baixar a cabeça, sempre vou estar na luta. Oposição vou ter, porque não existe eleição. Eu, Lula, Raquel, Miguel, o menino daqui de Surubim, Danilo, qualquer um deles, vamos ter oposição. Não existe política sem situação e oposição. O que cabe é o que está dentro do coração da gente. E o que está dentro do coração da gente, a gente não pode abrir mão, que é melhorar e cuidar da vida das pessoas. Surubinenses, façam uma reflexão e olhe. Surubim melhorou, a cidade só é parar para pensar nos diversos ângulos da saúde, da educação, da assistência social, de obras, de onde você imaginar. As coisas não andam. E nossa cidade é uma cidade gigante. É preciso lutar, é preciso acreditar, é preciso ter esperança no Surubim melhor, no Pernambuco melhor e no Brasil melhor.
Doutor Flávio, muito obrigado por sua participação e uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Alain. Obrigado, Jota. Que Deus ilumine aí todos os candidatos, que Deus ilumine Raquel, que Deus ilumine Marília Reis, que Deus ilumine Anderson Ferreira, que Deus ilumine Miguel Coelho, para que um desses nomes, eu particularmente torço para Raquel, mas para que um desses nomes conduza os destinos de Pernambuco. Que Deus ilumine o presidente Lula, que Deus ilumine aí o nosso deputado federal Ricardo Teobaldo, o nosso deputado estadual Chaparral, para que juntos possam trazer obras que possam melhorar a vida do povo de Surubim e da região.